Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar mais ou menos sobre a função AND com avaliação de flanco. Essa função, a saída do AND com avaliação do flanco, só aceitará o estado positivo se todas as entradas tiverem o estado positivo ou 1. E no ciclo anterior, no mínimo uma entrada tiver tido o estado 0, negativo. Caso uma entrada deste bloco não seja utilizado, x, que é a entrada, para o estado vale 1. Ou seja, se nenhuma dessas entradas seja utilizada, porque nós aqui temos 4 entradas. Se nós vamos utilizar apenas a entrada 1 e 2 e não iremos utilizar a entrada 3 e 4, então isso significa que as entradas 3 e 4 vão possuir o valor positivo. E mais ou menos olhando no diagrama, vamos ver que o K, que é a saída, só vai possuir o valor positivo se caso todas as entradas tiverem o valor positivo e o ciclo anterior de uma das entradas for negativo. Ou seja, aqui nesse ciclo nós temos todos os valores positivos. E vemos que no ciclo 2, no ciclo anterior, a entrada 2 teve o seu valor positivo, é a razão pela qual que o Q nos deu o valor positivo. E podemos ver aqui que todas as entradas estão com valor positivo. Então, no ciclo anterior, nenhuma das entradas tiveram, podemos dizer, um valor negativo, razão pela qual que o K, o, 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 o K, podemos dizer Q, o K, o valor dele é negativo. E sucessivamente, aqui o K, nós temos o valor positivo porque podemos ver que aqui as entradas são positivas e no ciclo anterior a entrada 1 teve o valor negativo. Essa é a razão pela qual que o K tem o valor positivo. E sucessivamente, aqui o K também tem o valor positivo porque todos os valores são positivos nessa fase. Todos os valores são positivos. E no ciclo anterior, a entrada 3 teve o valor negativo. Esse é mais ou menos o funcionamento da função AND com a avaliação do flanco. Então, vamos já diretamente ao nosso programa, Loga Soft Comfort. Vamos criar mais ou menos um projeto que vamos ter mais ou menos 4 entradas. Vamos ter mais ou menos 4 entradas. Só de lembrar que o método de organização das entradas não influencia no funcionamento da função. E vamos buscar a nossa função, que hoje estamos a tentar avaliar o seu funcionamento. Aqui vamos ligar na entrada 1, na entrada 2, na entrada 3 e na entrada 4. E vamos pegar uma saída que vai ser uma bobina, que pode ser uma lâmpada. Vamos
Vamos tentar organizar bem no sentido prático. Vamos pôr, suponhamos, bloco Pripyat. Vamos pôr button 1, que suponhamos esse é o nosso interruptor número 1. Temos o interruptor número 2. Vamos organizar bem. Temos o interruptor número 3. Temos o interruptor número 4. E conseguimos escrever os nomes dos interruptores. Depois aqui vamos escrever mais ou menos, vamos supor mais ou menos que essa é a nossa lâmpada. E vamos tentar testar o funcionamento do projeto. Para isso vamos ir na parte Tools, Simulation. Consoante o diagrama, só ter positivo se todas as entradas forem positivo e pelo menos uma das entradas no ciclo anterior teve o valor negativo. Vamos clicar e positivo. Aqui vimos que teve um pulso positivo. Não podemos ver porque é um pulso muito curto. Para isso vamos utilizar a função rs para podermos analisar o pulso. E vamos utilizar mais ou menos mais um botão que vamos dar o nome desktop. Esse botão apenas para auxiliar a trabalhar com o RS, para resetar o RS quando o RS tiver o valor positivo. Bem, o funcionamento do RS, ele mais ou menos se no set tiver a entrada positiva, ele vai manter essa entrada positiva. E se por acaso essa entrada, esse valor positivo que estava no S desaparecer, ele vai manter a entrada na saída positiva até que o R tiver positivo. Ou seja, reset. R reset, set. Se setamos a entrada, então ele vai manter esse valor positivo. O valor no S pode desaparecer, ele vai manter o valor positivo. E esse valor positivo só vai desaparecer, podemos dizer, quando no reset tiver o valor positivo. Vamos simular mais ou menos o programa, simulação. Vamos ver que todos estão com valor, todas as entradas estão com valores negativos. Isso significa dizer que o ciclo anterior de todos os programas, tem um valor negativo. Vamos acionar e volta. Acionou, porque todas as entradas são positivas, e no ciclo anterior, quando nós ligamos o simulador, todos os valores estavam negativos. Isso significa dizer que no ciclo anterior todos tiveram os valores negativos. Então, assim que nesse momento que todos têm o valor positivo, e no ciclo anterior um deles teve o valor negativo, então essa é a razão pela qual que na saída tivemos um pulso, que esse pulso, o flip-flop reset, guardou esse pulso e nos deu na lâmpada, e enviou na lâmpada. Podemos resetar com esse botão, resetamos, e assim que podemos novamente testar o programa. Vamos ligar esse botão, desligar o segundo botão, desligar o segundo botão, vamos ligar o botão.
Não aconteceu nada. Por quê? Porque o valor, todos tiveram positivo no ciclo anterior e apenas chegamos. Agora, nesse ciclo, todos estão negativos e vamos ligar e vai ligar, vai resetar. Se por acaso nós fazermos isso, desligamos e ligamos, ele vai ligar. Por quê? Porque nesse momento todos são positivos, mas o botão 3 no ciclo anterior foi negativo. Isso é que vimos aqui nesse diagrama. E se superamos, vamos recitar, vamos trabalhar com o botão 4. Ligamos, desligamos, bem, e vamos ligar. E ele acionou. Acionou por quê? Porque todos são positivos. E no ciclo anterior, um deles teve o valor negativo, que é o 4. O 4 teve o valor negativo, porque nós desligamos e ligamos de novo. Vamos recitar. Vamos. Isso significa que essa lógica trabalha com todas as entradas. Supamos, desligamos, não acionou. O botão 1, o estado negativo. Vamos ligar? Acionou por quê? Porque todos são positivos e um deles, no ciclo anterior, teve um negativo, sinal negativo, teve o botão 1. Mais ou menos, essa é a lógica do funcionamento do AND com avaliação do flanco. Nessa videoaula é tudo. Eu espero continuar noutra videoaula.